Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os baldios são terrenos comunitários, bens de natureza coletiva, como previsto na Constituição, usados e fruídos pelos moradores de uma determinada freguesia, freguesias ou de parte delas. Não são apropriáveis por cada um dos compartes, não são alienáveis, nem objeto de outros negócios admissíveis pelo direito privado, nem objeto de aquisição por uso capião. Os baldios sempre foram e são importante fonte de riqueza para a vida das suas comunidades. Durante o chamado Estado Novo, sobretudo desde o final dos anos 40 até meados da década de 60, foram inúmeras as tentativas de acabar com esta propriedade comunitária. Os baldios foram atacados pelos serviços florestais do Estado salazarista, com expulsão violenta dos povos privados do seu uso. A ocupação à força dos baldios pelos serviços florestais contribuiu significativamente para o empobrecimento das populações rurais do norte e do centro do país, para o despovoamento de número significativo de aldeias e para a imigração forçada nas décadas de 60 e 70 do século passado. As estatísticas da altura refletem a quebra significativa do gado caprino e ovino, o que mais pastava nos baldios, essencial para as pequenas comunidades locais. A resistência dos povos à expoliação e à cobiça da privatização sempre foi tenaz e com assinalável eficácia, sobretudo no norte e no centro do país. As primeiras lutas organizadas ocorreram mesmo antes de 25 de Abril e foram perpetuadas na literatura pela pena de Aquilino Ribeiro. Lembro quando os lobos uivam. Imediatamente depois do 25 de Abril, os povos exigiram ao primeiro governo provisório a restituição dos baldios a que tinham e têm direito. Surgiram então no início de 1976, medidas legislativas de restituição aos povos dos baldios que sempre foram seus e de que o Estado Novo os havia desapossado. Atualmente, a evolução tecnológica tem permitido outros usos agrícolas e florestais, sendo a instalação de parques eólicos importante fonte de riqueza para os povos dos baldios que os gerem com base em princípios democráticos. Para que se compreenda a importância destes terrenos e no enorme apetite que despertam nos interesses privados, importa referir que em todo o país são 500 mil hectares, o que corresponde a cerca de 5,5% do território nacional. Através do Decreto-Lei 165 de 2015, 17 de agosto, da autoria do governo anterior, de maioria PSD-CDS, os baldios deixaram de ter a sua natureza jurídica de bens comunitários e criaram-se mecanismos para a sua progressiva privatização quanto à exploração e também para a sua passagem a bens de natureza privada. Os baldios passaram a constituir bens patrimoniais, isto é, privados, convertendo neste caso os meios de produção comunitários em meios de produção do setor privado. Ignorou-se a proteção constitucional aos baldios enquanto meios de produção comunitários. Ao invés de promover e apoiar a exploração económica dos baldios em novos moldes, mais modernos, a anterior maioria aproveitou algumas dificuldades de gestão para abrir caminho à sua alteração, à alteração da natureza desta propriedade e, a seu tempo, à sua privatização. O Bloco de Esquerda está frontalmente contra esta usurpação da propriedade comunitária e defende-a a todos os níveis, inclusivamente aqui, na Assembleia da República. Contra a privatização de direitos, ou melhor, contra a privação de direitos ancestrais, protegidos constitucionalmente. O Bloco de Esquerda defende os povos e o seu património comum. Hoje, a usurpação não pode vencer onde há décadas Salazar falhou. Disse. Obrigado.